Olá, nós somos o Quintetas. O Quintetas surgiu juntando o útil ao agradável. Somos 5 amigas unidas pelo design que vão conversar sobre assuntos aleatórios e pertinentes para iniciar debates e, quem sabe, causar algumas reflexões. O que falamos aqui são nossas experiências e relatos pessoais. Nossa especialidade é o design e o marketing e, por isso, essas serão as únicas áreas que teremos critérios profissionais para abordar. Pessoal, esse é o primeiro episódio do Quintetas, então nós vamos começar com a nossa apresentação. Bora lá! Sou a Joelle, eu sou formada em design de produto, com especialização em marketing estratégico e ciências do consumo. Então, sempre foi uma curiosidade da minha parte, essa questão de tentar entender o porquê que as pessoas consomem determinadas coisas. Além do meu currículo, né, que como uma boa capricorniana só gosta de trabalhar. Nas horas vagas eu gosto de cozinhar, gosto de pesquisa, gosto de me envolver em projetos e iniciar essas coisas diferentes. Então, galera, meu nome é Fernanda, mais conhecida como Fernandinha aqui no podcast, porque a gente tem outra Fernanda também. Eu também sou de Bento, da Serra Gaúcha, sou formada em design de produto, a primeira turma da UX, né? 1000 anos atrás. Tenho pós-graduação em gestão empresarial. Atualmente eu tenho um comércio de aviamentos de costura. Já tive um coworking também aqui em Bento. E nas horas vagas eu gosto de tocar. Já toquei em algumas bandas. Agora estou aprendendo técnica vocal. E é isso aí, galera. Fernandinha vai cantar para nós, né? Oi, eu sou a Isa, eu sou formada em design gráfico e design de produto, trabalho como freelancer em design gráfico e estou estudando UX design. Eu moro em Garibaldi e no meu tempo livre eu curto ler, assistir várias coisas, filmes, seriados, documentários e desenhar. Aqui é a Fernanda, outra Fernanda falando. E então, eu sou formada em design gráfico pela UX. Eu nasci em Bento, mas eu morei em Garibaldi por muitos anos e atualmente eu estou morando em Dublin, na Irlanda. Eu trabalho como arte finalista para uma empresa que vende experiências e em breve eu vou iniciar um curso de interação humano-computador e eu gosto muito, muito de jogos de todos os tipos. Eu sou muito curiosa, gosto de aprender coisas novas, gosto de gatos e gosto de lá. Oi, eu sou a Luana, sou gaúcha de Bento Gonçalves, sou graduada em design gráfico pela Universidade de Caxias do Sul desde 2014. Como designer eu já atuei com criação, com arte e finalização, como designer e agora eu tô me aventurando no social media. Tô tendo uns embates pessoais e internos com as redes sociais e isso vocês vão entendendo no decorrer dos episódios. E é isso aí. Como surgiu o Quintetas? Pelo que eu lembro, a gente estava numa chamada de vídeo e a senhorita Joelle sugeriu. Quem quer fazer um podcast? Ah, fui eu? Foi. Porque a gente estava conversando sobre a Jojo ter um podcast. Isso, é verdade. Há muitos anos atrás eu tive um podcast de 2 ou 3 episódios. Que frustrante. Mas, na verdade, eu sempre fui uma entusiasta desse tipo de mídia. Sempre consumi. Sempre não, né? Sempre é, tipo, pessoa desde pequena, né? Com 30 anos. Mas eu consumo desde, sei lá, 2011, 2012, por aí. Então, foi sempre uma mídia que eu gostei bastante. E hoje, podcast, para mim, é, tipo, o meu embalo, meu ninar antes de dormir. E é o que eu escuto no decorrer do meu dia a dia, né? Mas é algo bem crescente aqui no Brasil, né? O Brasil só perde para os Estados Unidos em consumo de podcast. Sério? Aham. Só tá atrás dos Estados Unidos. É que foi lá que surgiu, né? Eu acho, gente, pode ser que eu esteja falando besteira, né? Mas a pessoa aqui dando opinião e nem pesquisou, mas o podcast acho que foi sempre uma coisa assim bem americana, né? Tem o Radiolab, tem uma série de... tem até agora o podcast da Michelle Obama, que eu tô achando interessante. Ah, que legal. Alguém mais quer adicionar alguma coisa sobre como surgiu o Quintetas?
O nome também, né? Ah, sim. Quem quer falar ali sobre o nome, O gurias? nome, pelo que eu lembro, foi porque somos em 5 amigas, mulheres. E todas têm tetas. É. Aparentemente. Não muito, Algumas né? mais, algumas menos, mas todas têm tetas. Eu diria que a minha é aparentemente, né? Mas vamos lá. Surgiu desse nome, né? De 5 gurias, né? Alô, Rio Grande do Sul, falando bem forte aqui. 5 garotas. E tem a ver com nossa abordagem, né? Que é falar sobre assuntos de nossos, né? Experiências nossas. É do universo feminino. É isso aí. É uma coisa que tem a ver com nossas crises, nossas felicidades, nossos ônus e bônus, né? Acho que é isso. Então, hoje, para o nosso primeiro episódio piloto, e espero que chegue ao ar, né, galera? Né? Se ficar bem bom. Não ficar bom, se ficar ruim também vamos mandar, porque eu acho que a gente tem que mais aqui colocar nossas ideias aí no ar, para o mundo escutar, né? Já que a gente é as quintetas, né? Eu acho que nada melhor do que a gente falar sobre um assunto que envolve os mamilos, né? Que é a questão do sutiã. Então, no nosso primeiro episódio, nós vamos falar sobre o sutiã. Afinal, 5 amigas que compartilham deste acessório, ou não, né? Hoje não, mas enfim. Então a gente. hoje eu tô free the nipple. Então a gente tem mais do que total conhecimento sobre isso, né? Então, esse acessório que acompanhou as mulheres nessa história moderna delas, né? A gente vai contar um pouquinho, abordar um pouquinho da parte histórica e vamos entender sobre isso e bater um papo bem, assim, um papo de forma pessoal e com um pouco dos nossos relatos. Vamos lá, quem que vai começar sobre a história do nosso sutiã? Nosso amado, querido, idolatrado e apertado sutiã. Posso começar? História é sempre bom, né? Porque a gente consegue entender por que a gente está aqui, como é que a gente chegou nessa coisa. Os sutiãs, eles foram se adaptando, então, através da moda, da cultura e das preferências sexuais de cada época. E os primeiros registros, eles datam lá na Grécia Antiga, de mulheres usando um acessório para sustentar os seios. Era uma faixa de lã ou de linho, era enrolada nos seios e fixada nas costas. Até se vocês olharem, quem olhar na internet, procurar a história do sutiã, vai ver que era uma coisa mais bem prática, né? A finalidade era prática, pelo que eu entendi nas leituras, né? Eu não li tanto. A Pauteta não marcando. Fernanda sincera. Não, mas eu acho que era bem isso, guria. Sim. Era bem prático, era assim para sustentar a prática dos esportes. E tanto que quem usavam eram as mulheres tipo do escalão alto, sabe? As escravas, assim, elas não usavam nenhum tipo desse acessório, elas ficavam, inclusive, as tetas à mostra, né? Os peitos. Ai, desculpa. Só que as tetas têm várias denominações, né? Peitos, peitolas, baby. Baby? Sim, meus baby. Ai, Não, ela dá apelidinha. Isso apelido que tu dá, né, Sim. Luana? Aí cada um chama peitola do jeito que peitola. É isso aí. Então, no começo dos anos 1500, o espartilho ele chega à França e acaba se popularizando como um padrão de beleza na época. O corpo como era para moldar o corpo e fazer aquele formato de ampulheta, a cintura bem fininha e em cima um pouco mais largo, né? Então, na época, a maioria deles eles eram estruturados, tinham madeira ou materiais como barbatana de baleia. Era um esqueleto costurado no tecido, que era a estruturação do espartilho e para fazer o corpo se ajustar a um formato desejado. E aí os formatos também foram tendo os modismos da época. Esse adereço ele empurrava o seio para cima, então o espartilho é o precursor do sutiã. Empurrava os seios para cima e aproximava-os, fazendo eles se sobressaírem no espartilho. Então dava aquela sensação de que tinha os peitos maiores. Então ele foi
muito popular por muitos anos. Acho que até, gurias, não sei se vocês se lembram, mas eu acho que até as guerras ali, eles eram populares. Depois das primeiras guerras, é que eles caíram em desuso, né? Desuso não, mas foram diminuindo o uso deles. O termo sutiã é uma derivação da palavra francesa soutien, uma derivação da expressão soutien-gorge, que significa sustenta-seios. Para as francesas, o sutiã tem a função de sustentar algo que pode cair. No continente americano, sob a regência da língua anglo-saxônica, outra palavra francesa, passerie, foi adotada e abreviada para bras, que quer dizer sutiã. Parece francesa. Arrasou no Eu fiz curso, francês. gente. Ah, é verdade. Eu fiz curso de francês. Por isso que eu queria falar. Ah, que legal! Muito bem, isso aí. É. Em 1914, então, em Nova York, a socialite Mary Phelps Jacob, ela criou o que a gente tem como o nosso sutiã moderno, que ele era aberto nas costas, feito com material mais leve, separava naturalmente os seios. A Primeira Guerra Mundial fez com que os corpetes perdessem popularidade. Então, o Conselho de Guerra dos Estados Unidos, ele pediu para que parasse a produção só para ter esse material, o metal, que era usado nos espartilhos, para ele ser usado como armamento. Nossa, até eles sofreram com isso, né? Com essa questão do metal para a guerra, né? Verdade. Bom, lá em 1930, a produção do sutiã acabou aumentando, né, consideravelmente, e aí surgiram aqueles sutiãs que hoje a gente conhece bastante, que é o Entaça. Já em 1947, tem o Frederick Millinger, acho que é assim que se fala, se não for, paciência. Ele apresentou ele apresentou o primeiro sutiã com bojo e o conceito push-up. Isso influenciou a cara da moda, considerado sexy nos anos seguintes. Então, o famoso sutiã de bojo já tem ali uns bons anos. Ah, e a gente tem lá na década de 50, isso é bem interessante, gurias. Após as guerras, né, foram feitos muitos sutiãs com materiais, cores e formas, e foi criado o sutiã bala. Não sei se vocês olharam na internet esses sutiãs, meninas. Eu já vi algumas fotos. Sim. Porque eu acho assim, ele ficou muito popular na era hollywoodiana. Tanto que eu me lembro muito da Marilyn Monroe usando ele. Eu ia falar da Madonna, eu lembro da Madonna. Esse sutiã bala foi, ou sutiã cone também, foi o que inspirou o Jean Paul Gaultier a criar aquele corselet, porque ele era um corselet, né? Ele não era só o sutiã, ele era toda a parte estruturada. E que foi imortalizado pela nossa querida Madonna na Blonde Ambition dela. É uma turnê bem famosa da Madonna. E, claro, imortalizou esse corselet do Jean Paul Gaultier. E, gurias, também vocês não acham que esse sutiã bala, não foi que inspirou a silhueta da Barbie? Pode ser. Agora que Faz falou. sentido. Pois é, a primeira coisa que eu olhei quando eu tava procurando ali o sutiã bala me fez lembrar da Marilyn Monroe, porque ela e muitas atrizes da era de ouro de Hollywood, e também a Barbie. Eu não sei quando é que a Barbie surgiu, mas me lembra muito bastante isso, né? Foi na década de 50, por aí. Faz sentido, legal. Dando sequência, então, aqui na nossa história, em 1968, que tem depois dos protestos do Miss América, as empresas ficaram preocupadas. Alguém se lembra desses protestos do Miss América, pessoal? Gurias? Esse não foi Eu lembro que foi quando as mulheres começaram a botar o sutiã no lixo, nos latões de lixo na frente desse Miss América. Eles chamam da queima do sutiã. Tem relação com a queima. Ele ficou mais conhecido como queima do Isso. sutiã, mas Não teve muita queima, né? Foi mais o botar o sutiã no lixo. Foi se libertar. Libertação disso. Da comercialização dos padrões feministas. Exato. Nesse do 68, que o marketing das empresas mudou, que é para, tipo, em vez de para continuar vendendo sutiã, eles ficavam falando, né, usar o meu sutiã é como não usar nada e tal. É um assunto interessante que tem a ver com nós, né, meninas? Sim. Querendo ou não, a gente aborda a questão do marketing. E para vocês verem como eles se saíram, né? Eles pegaram um assunto que a queima do sutiã foi lá no Miss América para justamente tentar romper aquele padrão de beleza, a comercialização daquele padrão de beleza, né? E o marketing, ele entende isso.
ele pega essa coisa e transforma em outra para ter uma aceitação, que é buscar o sutiã como conforto, o que para mim, confesso que nunca foi, mas ok, parênteses meu, né? Mas é uma baita campanha de marketing usar essa frase. É. Sim, com Achei certeza. uma baita pra época e foi no mesmo ano que teve a queima. Eu achei bem legal a estratégia, né? Eles pegaram bem o contexto, bem o cerne da coisa, entenderam esse público e buscaram uma alternativa. Capitalismo sendo capitalismo, né? Exato. Isso. Então, eu lembrei da matéria que eu estava lendo, acho que foi da BBC, que falou sobre essa história da queima de sutiã, da alusão à queima de sutiã, né? E eles fizeram uma pergunta, uma chamada que foi assim: o que vocês jogariam no lixo como padrão estético? E eu acho que, gurias, é uma pergunta que vale a pena a gente fazer hoje também, né? Para ver como é que mudou. Então eu lanço a pergunta para vocês, meninas: o que vocês jogariam no lixo? Salto alto. Chapinha. Maquiagem. Eu penso mais não numa coisa física, mas mais na questão do corpo, nessa questão do corpo perfeito, no ser magro, o que é, tipo, se é mais bonito ser magro, ser gordo, o que é mais importante? Não seria mais uma coisa física, por assim dizer, sabe? Eu pensaria mais nessa questão. Eu acho, sim, claro, a chapinha também eu acho muito legal, porque é uma quebra muito grande isso da aceitação do cabelo, para quem tem cabelo cacheado, para quem tem cabelo crespo, mas isso do corpo gordo também é uma coisa muito, muito forte. Para quem tem que se aceitar, esses padrões de beleza causam muita confusão, mexe muito com a mente das mulheres. Eu iria mais por isso, assim. Tá, eu hoje botaria maquiagem, que acho que a Fernandinha Sim, falou. uhum. Ai, gente, eu tô numa fase do qual eu não tô afim de usar maquiagem. O sutiã botaria também atualmente fora, a não ser aqueles sutiãs super confortáveis, aquela coisa de sutiã de bojo, de ferro, caguei pra isso. Odeio isso. Salto alto, que a Fer também falou, detesto salto alto. Também jogaria essas questões que a Isa abordou, né? Padrões, jogaria. Aí, sei lá, eu acho que faria um mix do que vocês falaram e jogaria tudo. Vamos fazer um pacote e jogar tudo fora, um combo. Mas eu acho que é que nem tu falou, né? A gente acaba tendo fases. Tem, tipo, eu me lembro quando eu era mais nova, eu usava salto para ir pra festa e tal. Hoje, mas nem que me paguem, eu acho que eu uso salto. É muito ruim. É que a É gente muito prejudicial se tu for ver quem usa todo dia, e a gente já né? chegou numa fase em que o conforto predomina. Né? Nada melhor que isso vem um pouco com a nada idade melhor que um também. tênis, uma rasteirinha, uma sapatilha. Quando eu era mais nova, eu até usava salto para não ser aquela pessoa que destoava no ambiente da festa. Porque todas as minhas amigas iam de salto, eu não queria ser a única, porque lá eu ia me sentir estranha. Então eu acabava usando, mas nunca foi aquela coisa que eu gostei, porque em meia hora que eu estava na festa, eu não ia mais aguentar meus pés, eu ia querer Mas ir isso embora. também muda um pouco com a questão da gente se aceitar como a gente é, da autoestima, porque eu também era assim um pouco. E hoje não, hoje foda-se, sabe? Se eu quiser ir de tênis num lugar que é de gala, eu vou ir. Eu não quero saber o que os outros vão pensar. E deveria ser assim, mas não é, né? Você se lembra o primeiro sutiã de vocês? Como é que foi essa? Eu não lembro. O meu primeiro sutiã foi um sutiã que eu ganhei da minha mãe. Eu ganhei um conjunto. E aí eu fiquei tipo assim, meu Deus, por que eu vou usar isso, sabe? Porque eu não tinha peitolinhas ainda. Mas usava, assim, por besteira, porque eu ganhei e vou usar tudo junto. Mas até crescer demorou um tempo, né? Mas pelo menos quando chegou eu senti na escola a necessidade de usar sutiã. Porque o uniforme na escola onde eu estudava a camiseta era branca. E aí o teu corpo vai evoluindo, vai crescendo, e as minhas colegas começaram a usar. Então eu pensei, opa, já tenho um, tá na hora de eu começar a usar também. Mas não era nada desconfortável, nada que apertasse, sabe? Não. Mas eu senti essa fase da transição, virando uma menininha não, uma mocinha. Mas eu me lembro que não. É diferente, era uma nova fase, mas que não era apertado, não era desconfortável.
Eu podia fazer educação física com ele, e eu só tinha aquele, né? Então eu usava uns 2, 3 dias e depois tirava. E botava um casaco, e aí sim, eu tive que pedir pra minha mãe comprar mais, né? E o de vocês? Bato, sabe que eu tenho uma lembrança bem vaga, mas, tipo, aquilo que tu mencionou da camiseta, eu me lembro da sensação de ter, tipo, a camiseta branca do colégio e aqueles proto-peitos, né? Aquelas biquinhas na E aquilo ficava e eu sentia vergonha e eu queria esconder aquilo, sabe? Eu queria meio que, tipo, porque começava já a fazer um volume, às vezes ficava um biquinho meio que, sabe? Eu queria mais nesse sentido, mas eu não me lembro como é que foi o primeiro sutiã, não faço nem ideia. Mas eu me lembro que ele não era desconfortável, ele era, acho Não que, lembro aquela também. coisa mais maleável, não era aquela coisa estruturada que a gente teve ali nos 2000 e pouco, né, que se usava bojo, ferrinho e não sei mais o que. O meu também era bem Uma simples. coisa que ficou muito marcante para mim da escola também era isso da camiseta branca do uniforme. E um dia eu não percebi assim, de manhã acabei colocando um sutiã que ele aparecia pela camiseta, ele tinha uma estampa de zebra. E eu não percebi, eu fui para a escola e todos os meus colegas ficavam fazendo piada porque o meu sutiã aparecia pela camiseta da escola branca. E eu lembro que eu queria me esconder porque o meu sutiã estava aparecendo. Camiseta branca, assim. E eu tive que pedir um casaco para alguém emprestado aquele dia. Eu senti um ódio de ter que usar aquele sutiã. Eu queria ir no banheiro tirar, mas se eu tirasse, assim, não ia ser pior, porque a camiseta era branca, ia poder ver também os meus peitos. Então eu só queria ir embora aquele dia da escola, mas eu senti um ódio daquele sutiã, aquele dia, daquele uniforme. Também ficou muito marcante isso para mim. Acho que é bem comum isso aí acontecer. Eu não sei, né? Mas, tipo, eu sei que antigamente a maioria dos uniformes tinha camiseta branca, Isso. né? Meia, Sim. aquela malha meia Sim. transparente. Eu acho que deve ter muita história. Sei assim. lá, é muito estranho, uma camiseta branca e era uma malha ruim, que depois lavava algumas vezes, aparecia tudo, né? Aham. E tu é adolescente, tu tá adolescente, criança, pré-adolescente, tá em fase de crescimento, e também tem tudo isso de bullying, e todo mundo tá se vendo, se reparando. Ficou muito marcado isso para mim. É Mas verdade. é verdade. Eu não tinha pensado nisso, mas faz todo poderia... sentido, cara. Mas é verdade. Se alguém nos ouvir, se alguém estiver ouvindo, que desenvolve Nunca também pensei agora que a Isa a camiseta falou. do uniforme era branca e eu tinha aquele sutiãzinho azul e ele aparecia, então não tinha como eu usar sem que as pessoas notassem, porque era muito transparente, sabe? O uniforme. E não é pensado nisso também. Isso aí era uma coisa de se pensar. Por mais que tu mesmo. usasse um sutiã branco, um sutiã nude, ainda ficava aparente. Sim, e óbvio que os meus pais, a minha mãe, ele não pensou nisso, não, e comprar outra cor para não aparecer, não é pensado, Agora sabe? também eu pensei outra coisa nesses 2 minutos. Sim, a gente tá em crescimento. O problema também não crescimento. é, né, a camiseta branca. O problema é que é a fase, e a gente tem essa coisa, né, as crianças têm essa coisa de reparar nas outras e rir, né, não sei como é hoje. Talvez é E menos, falar, né? e comentar. Mas com certeza passou por isso. Mas eu acho que como eu acho que é mais, eu acho que hoje, porque tudo hoje é bullying, né? Hoje é mais visto isso. Uma vez não era nem davam bola. Mas tipo, como é mais visto já, mas como tá mais em evidência, o que der para evitar de trauma nas pessoas, nas crianças, enfim, melhor, né? Então é uma coisa que eu acho que seria legal ser repensado. Tiver uma filha que está indo para a escola onde o uniforme seja branco, a gente pensa, não, vou comprar um sutiã branco, um sutiã nude, alguma coisa assim. Mas falando agora, porque não é uma situação que não é pensada, né? Que não é preparada também para isso. E aí fica aquela questão, mas e por que eu tenho que usar sutiã? Porque foi o que eu questionei também quando eu ganhei. Abordagem bem interessante isso, né? De a gente entender, né, que essa adolescência, mudança de corpo, crianças se transformando, é um prato cheio para bullying, né? Trauma. Sim, totalmente. Trauma, e traumatizar. sim.
Até para mim nem foi uma situação que ficou um trauma em mim, mas ficou a lembrança de que, tipo, isso não marcou alguma coisa na minha vida, mas eu lembro de eu querer me esconder por causa do sutiã de zebra que estava aparecendo na minha blusa. E as pessoas olhando e rindo. E tu vê que é uma questão de épocas, né? A gente estava falando antes, porque na época em que a gente começou a usar sutiã ali na escola, a gente tinha um pouco de vergonha. Depois a gente vai evoluindo, a gente quer mostrar o sutiã, né? A gente quer, no sentido de que, sim, porque tu é adolescente, eu nunca fui de usar roupa transparente ou roupa decotada, assim. Mas até na Sim. moda, às vezes saem umas modas em que tu mas que o sutiã tá à mostra ali. Mas é porque tu já teve um Sim, fica à amadurecimento, mostra. o sutiã já acaba fazendo parte da tua vida, mas ele tá sempre relacionado total. também à moda, ao teu momento, né? Mas o que eu quis dizer é esse paralelo. No começo a gente tem vergonha, depois a gente tá mostrando, sabe? Evolução que a gente falou antes, né? A gente Sim. vai se desenvolvendo, a gente vai perdendo alguns medos. Tipo, a questão de antigamente eu tinha ódio do meu corpo, hoje eu já aceito ele, né? Então isso é o amadurecimento das pessoas, né? De cada um. O porquê que a gente usa o sutiã, que foi uma das minhas primeiras dúvidas quando eu recebi o conjuntinho, né? Porque pra mim não estava bem entendido que ele ia crescer e crescer e crescer, entendeu? Mas e por que eu tenho que usar sutiã? Claro, se tu tá numa escola onde o uniforme é branco, tu não vai ficar, realmente, tu não tem como não usar. Mas e por que a gente continua usando até hoje, tu entendeu? Que é aquela questão que eu comentei, que por mim eu não usaria, mas parece que a sociedade me impõe a usar. Por que vocês usam? Eu uso. Quando eu uso mais no verão, onde o meu seio parece que tá um pouco mais à mostra, tá? Mas é também naquela questão, para não ficar aquela coisa das tetas caídas, né? Mas eu não sei, eu ultimamente tenho usado bem menos. E quando eu uso, para mim, isso tinha que ser confortável. Eu não consigo não usar. Eu me sinto. Vocês são mais Quando eu saio na rua, preguiçosas. também me sinto desconfortável se eu não usar. Parece que as pessoas estão me olhando. Eu tive até um pouco dessa dificuldade de tirar para dormir. Quando eu resolvi parar de usar para dormir, porque eu usava quando eu era adolescente para dormir, eu acordava durante a noite e achava que tinha gente me olhando. E aí eu acabava colocando o sutiã de novo, aí eu conseguia dormir. Então foi meio que um trabalho para mim poder parar de usar para poder dormir assim. Eu ainda durmo com. Nunca tirei. Eu não consigo dormir com. Eu gosto de dormir sem. É muito bom dormir sem. Eu gosto de dormir sem, mas eu tenho preguiça de colocar de manhã, então eu durmo com. Para mim já faz parte do corpo, assim, já me sinto mal de não usar. Eu só não uso em casa. Eu acho que um dos melhores momentos é tu chegar em casa, tirar e ficar sem, sabe? Porque tô em casa, tá de boa, estou à vontade. Agora, sair na rua, pra mim, ainda é um tabu. Eu não consigo. Sair na rua sem, sabe? Sim. Porque tem aquele... Na minha cabeça, todo mundo vai ficar olhando. Eu acho que o não uso tá relacionado também... Não vou dizer que seja vulgar tu não usar, mas é que parece que tu... É aquela coisa de gente hippie, relaxada, ou julgamento da sociedade. Isso é por causa do lugar que a gente vive, eu acho, um pouco. Eu acho que com certeza. Eu acho que. Fer, fala sim. Como é que é para vocês ali na Irlanda essa questão. Existe uma questão? Aqui eu percebo que as meninas, adolescentes, mais adolescentes mesmo, elas usam e não usam. Geralmente você vê elas sem, é totalmente normal. Mas aqui é bem diferente a questão cultural, porque ninguém fica olhando para você, ninguém vai dizer nada se você não tá usando. É natural. Eu, particularmente, eu uso, porque eu tenho pouco peito e eu sempre quis colocar silicone. Então eu me sinto mal, eu me sinto muito sem peito se eu não usar. Mas eu também gosto dos confortáveis, os com bojo, muito bojo. Tu usa com enchimento? Não com aqueles grandão, sabe? Mas aquele só com uma espuma.
E sem aro, né? Porque aro é uma bosta. Eu tento usar esses mais esportivos, assim, que eles são bem mais confortáveis. Mas, enfim, é muito bom que as pessoas aqui, elas fazem o que elas querem, basicamente. É que só complementando o que a Fer tá falando na Europa, quando tu vai pra praia, é normal topless, esse tipo de coisa. Então é menos, né? Tu só vê os brasileiros tirando foto das mulheres sem biquíni na parte de cima, parecendo uns retardados, porque, tipo, pra eles é tudo normal isso. Então, se tu andar sem sutiã, vai ser normal também, as pessoas não vão te julgar. A gente já mora aqui na parte da Serra, que é um lugar que, como é que eu vou te dizer? É muito ligado em aparência, né, na parte estética. Então, acho que até conservador, mais né? que outros Porque lugares do Brasil. Então, a gente, Conservador, entre aspas, né? conservador, Eu acho que é um falso moralismo esse É. conservadorismo. Mas, enfim, o meu trauma com o não uso de sutiã na rua foi por causa de uma amiga minha, que ela tava usando um vestido e ela tava sem. E aí um menino chegou e comentou sobre a questão do bico do peito dela, né? De que, tá excitada. Não, tu não tem controle sobre ali a pontinha, sabe? Às vezes o farol tá aceso. Pois Eu lembra lembro que que eu tu falou, porque falei? ele tá ali aceso, mas não é Eu uma questão falei que, de tipo, eu não sexualidade. posso não usar. Tu não tem controle, pode ser o frio, pode ser. Claro. Não sei quais são as questões que levam ele a ficar ali aceso, mas não tem que ser vulgarizado. Eu li sobre isso. É. Eu li sobre os tipos de mamilo. E daí esses, assim, são os chamados normal ou protusos, se eu não me engano, que ficam sempre, a maioria das vezes, para fora, né, da casinha deles. E aí tem os que ficam rente, a auréola, né? Isso. É auréola, acho que é o nome. E tem os que ficam para dentro, que eu não me lembro o nome desses, sabe? Então, na verdade, é normal. Só que como eu comecei a perceber quando eu comecei a ir para academia, que eu usava top e sem bojo. E daí eu tava lá fazendo exercício e eu, o que deu, né? E, tipo, comecei a perceber, assim, que era direto, não... Então, mas no fim é normal, sabe? Só que as pessoas têm essa ideia de que, sei lá, né? Tu tá excitada, sei lá, uma coisa assim. Ele é assim porque Não, é ele o tipo assim... dele, né? Acho que a questão dele. Sim, é que nem umbigo, né? Umbigo tem Isso, mas é um tipo, pelo que eu vi, é muito normal. É que nem umbigo, eu tava pensando também, tem umbigos diferentes, tem várias coisas diferentes. Exato, uns para dentro, uns para fora, mas é uma questão natural de cada anatomia, pessoa, né? Existem vários tipos de peitolas. Isso. Deixa as bicas acesas de quem tem bica acesa. Sim. Caramba. Só que eu não sei o porquê que isso incomoda as pessoas, sabe? Não é que incomoda, mas é que vai chamar a atenção para olhares. Sim. O corpo da mulher incomoda, Joana. E por isso que eu acho que a questão do por que a gente usa sutiã, o sutiã ele é usado para sustentar as mamas, né? Por exemplo, eu que não tenho peitos grandes, teoricamente, eu não precisaria nada sustentando, porque, é para não cair. Não tem nenhuma base científica que diga que o sutiã vai evitar que isso aconteça. Vai cair por uma questão de gravidade, né? Pela questão do envelhecimento. Ele tende a cair. E flacidez também. E o sutiã não é relacionado a isso. Ele não vai evitar que isso aconteça. Então, se eu não tenho peitos grandes, por que eu tenho que usar sutiã? Fica no ar para os nossos ouvintes responderem. Por que usam? Por que usamos sutiã? Mas, claro, é uma questão pessoal. Tem pessoas que gostam, sim. Existem N marcas de sutiã super confortáveis, com ferrinho, sem ferrinho, com bojo, sem bojo. Mas aí eu acho que é uma questão muito pessoal responder também que usa o sutiã. Porque a gente falou na parte histórica, né? Que há relatos lá na época de Roma, porque as mulheres faziam exercício. Eu para fazer exercício, eu preciso usar o top. Eu não consigo. Porque aí fica aquela coisa balançando. Para exercício, funcionalmente, para mim, é melhor usar o top. Na verdade, é um top, né? Nem sutiã. Mas é no sentido funcional mesmo. Porque tu vai correr, tu vai caminhar, eles vão pular. Sei lá, eu acho meio desconfortável ficar eles assim, pulando.
Gente, eu vi notícias que atletas, tanto mulheres quanto homens, se não usam algum tipo de sutiã, não sei como chama, sangra. Ai, que horror! Acho que corredores. É. Então é uma questão também, né, de... Funcional Sim, mesmo, depende né? do tipo de exercício também, E né? atletas mulheres precisam ter alguma coisa ali segurando, Aham. porque, né, senão atrapalha. Então, ok. Mas, por exemplo, uma corrida, é legal tu ter alguma coisa ali segurando. Vamos falar sobre Pode moda e sutiã, conforto e beleza? Bom, sobre moda, para mim o sutiã é que eu tô meio por fora da moda, galera. Eu acho que alguém tem ali mais propriedade no assunto. Fala aí. Eu acho que no contexto histórico que a gente estava comentando aí, que vocês falaram ali da questão do marketing, que foi uma sacada de marketing, foi, né? Porque ali na década de 60 teve essa libertação, sim, usa, não usa, e óbvio que as empresas se valeram disso para... Como é que era a frase que vocês comentaram antes? Use meu sutiã é como não usar nada. Usar meu sutiã é como não usar nada. Já que existia esse risco das mulheres deixarem um risco fictício, né, mas das mulheres deixarem de usar, usaram essa chamada de use e como se não estivesse usando nada, assim, querendo dizer que é confortável. Mas quantas empresas pensam no conforto? Eu acho que até agora tá um pouco melhor, tá? A questão da moda e o conforto. Mas quando a gente pensa quando tinha o bojo, ou até aquele próprio sutiã bala, sutiã cone, aquilo não me parecia confortável, me parecia bem o oposto, era uma tentativa de moldar mesmo, né? Eu acho que hoje existe uma tendência, um caminho, e talvez agora com a pandemia até mais, que é na questão da busca do conforto. Então, talvez vai ter mais produtos pensados nisso, mas é numa questão mesmo de tendências de consumo, né? Que as pessoas estão querendo isso, e aí o marketing e as empresas vão atrás. Que tem aquela questão do case ali da Victoria's Secret, né? Que isso é bem interessante porque ela acabou perdendo vendas porque não quis se enquadrar ou melhor, não quis sair daquele enquadramento do padrão de beleza, em que as meninas começaram a reclamar que não tinham tamanhos maiores da marca, e a marca não quis dar o braço a torcer, né? E é uma super marca, né, de roupa íntima. Acho que talvez seja um sonho de consumo. Mas aí a gente pode falar assim, mas é o nicho de mercado deles. Eles querem fazer roupas íntimas para mulheres magras, ok? Tá, mas e o resto? Né? E as gordinhas, como é que fica nessa questão? Eles perdem uma fatia de mercado, né? Uma fatia bem Sim, só considerada. que a gente acredita que essa é uma das marcas mais famosas e eles estão deixando de lado esses outros corpos. Não é legal, sabe? Parece que... Não, porque tu não vai se sentir representada, exato, né? Tipo, E outra, não somos nós que temos que nos adequar ao padrão da Victoria's Secret. É a Victoria's Secret que tem que se enquadrar ao nosso padrão. Sim, concordo. Sim, é o padrão do mundo, né? E quanta marca que pode se influenciar por isso, por essa ideia da Victoria's Secret, e não querer abrir mais também, né? Isso, que é... Porque é uma marca muito sonho de consumo, e tem muitas outras marcas que usam elas de influência. E para mim isso aí é uma discriminação, a pessoa tá uma discriminação. E elas tiveram a Victoria's Secret teve dezenas de lojas fechadas. Ou seja, ela vê que ela tá perdendo venda, tá fechando lojas, tá sendo boicotada e mesmo assim não quer rever ali o conceito delas. É feio para a marca. É diferente tu não querer expandir para tipo de corpo gordo, para tipo de corpo magro, do que tu vender para classe média alta ou para classe baixa. É nicho de mercado. Isso é muito diferente. Se fosse uma empresa que tivesse essa sensibilidade de atender a todas as mulheres, olha o que seria a Victoria's Secret se vendesse para mulheres gordinhas, ela ia estourar.
estourar no sentido de que ia vender muito mais. Sim. Então não existe o porquê querer só vender para mulheres magras, sendo que existem mulheres gordinhas pedindo para ela fazer Ela isso. ainda pode focar na classe que ela foca, Isso, questão sim. financeira, e só abrir o mercado para o corpo. A Victoria's Secret, ela tem mais glamour do que qualquer coisa, porque em si ela não é uma marca muito cara, não é absurdamente cara tu vestir. Eu sei disso porque teve uma amiga minha que já comprou. Sim, mas ela pode abordar glamour. Ela pode abordar glamour para corpos eu maiores. digo glamour no sentido de que as pessoas acham que é uma marca cara. Sim, é cara, porque teve uma vez que eles lançaram, talvez eu esteja falando besteira, talvez nem tenha sido essa marca, mas eu me lembro que tem um sutiã com Swarovski, entendeu? Mas a Victoria's Secret em si não é uma marca absurdamente cara. Ela tem mais o glamour A ali fantasia, do negócio. né? É a então, para nós que não gente. nós que não consumimos, parece Sim, mas que é caro. O que eu quis dizer é isso, de tipo, tu ainda pode focar no mesma classe na questão financeira e só abrir o nicho dessa questão do corpo. Sim. Pode focar em todas as mulheres. Exato. Sim, porque eu acho que quando uma marca ela abraça toda a questão do tipo, ela acaba ganhando a simpatia do mercado. Além do não? dinheiro. Do dinheiro, Sim. além do dinheiro, claro. Mas ela tá indo na contramão, e é por isso que aconteceu tanta polêmica. Ela foi totalmente ali na... Eu acho que agora a moda, ela tá se encaminhando por uma demanda dos consumidores, tá, Mas pessoal? sim, isso sim. Hoje é o consumidor quem diz o que quer Que consumir. bom. Quanto quer pagar. Mas esse movimento eu vejo que é uma demanda vinda do consumidor e as marcas estão antenadas e vão pegar isso. Quem vai pegar antes? É o marketing 4.0, né, galera? É o consumidor aí. quem manda. É o consumidor quem manda. E aí a Victoria's Secret ficou presa ali. Uso pessoal. Eu acho que é isso. Usa quem quer, né, gurias? A gente tá aqui. A gente tá aqui não para cagar regra, né? Usa Com quem certeza. quer. A gente tá aqui para se livrar de todas e qualquer regra que tem. Então, acho que é isso, pessoal. A gente está se encaminhando para o fim do nosso papo. É claro que existe um mar ali para ser abordado, existe muita coisa e com o tempo isso vai surgindo. Mas acho que por hoje, para um início de conversa e instigar quem está nos ouvindo, acho que tá bacana, né? Vamos fazer uma indicação de uma cantora. Acho que tem tudo a ver. Pode falar, Fernandinha. Então, a indicação de hoje é a cantora Nina Simone, é uma pianista, era, né? Ainda é, né? Já é falecida, mas ela ainda é. Pianista, cantora e compositora norte-americana, né, do jazz, uma grande voz do jazz. Ela foi ativista pelos direitos civis dos negros, e isso começou num episódio que ela foi... Primeiro recital dela, da escola, tiraram os pais dela da primeira fila do banco lá do lugar que eles estavam para botar brancos, né? Ela é um grande nome ativista pelos direitos do... enfim, Nina Simone, música Feeling Good. Good. Estará no link aí no card para vocês, queridos ouvintes. Escutar uma baita cantora, compositora e pessoa, pianista, pessoa, isso aí, ativista. Bom, aí essa pessoa ela tem uma lista enorme de atribuições, né? E também acho que seria interessante, acho que tem ainda no Netflix, né, o documentário dela. Tem no Netflix, é muito legal. E também de quebra ali, assistam o documentário dela na Netflix. Meninas, era isso? Vocês querem deixar o contato de vocês, o @ no Insta? O meu da Isa é @__ Andrade Isadora. Isadora com S. Sigam nós lá no Instagram. Eu, Joelle, aqui. É @JoelleD. Podem me seguir lá no Insta. Quem quiser me procurar também, Joelle Debona, no Facebook, LinkedIn, aceito jobs. Quem mais? O meu, da Fernanda Sokol, é @FernandaSokol, duplo C. E Manda jobs também?
Manda o que quiser. Ah, manda dinheiro. Tá, o meu, então, se alguém quiser seguir, o Instagram é @diasdalu. E é isso aí. Fezinha? O meu, gurias, eu não tenho certeza se é, mas é @fernanda.baruf. Eu acho que é isso aí. @fernanda.baruf. Duplo F no final. Me liga. Espero que tenham gostado. isso. Eu acho que ficou bem bacana. Sim, esperamos que saia um episódio, senão a gente grava de novo. E assim termina nosso primeiro episódio do Quintetas. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um abraço das Quintetas do coração de vocês. Tchau, tchau.